Olá. Olá, tudo bem? Acho que você tem que redar um pouquinho para cá, para ficar todo mundo vendo a gente bem pertinho, pronto. bem juntinho do outro. Que coisa boa estar com vocês hoje, Muito bom. ao vivo e a cores, para falar de algo tão importante na relação do casal, né? Hoje nós vamos dar dicas, inclusive, dentro do relacionamento a dois, para que vocês possam identificar sensações de autossabotagem, situações que realmente às vezes acontecem na sua vida e você nem sabe que está ligado a alguma coisa sua de autossabotagem lá de trás, né? Pode ter muita coisa na vida das pessoas, inclusive, que elas podem refletir na vida adulta, porque aconteceu na vida da infância. Sim, muito, né? Chamada identificação primária. É? E como explicar alguém que tem medo de ser feliz? Engraçado, né? Não, gente, tem lógico um negócio desse. Tem medo de ser feliz, mas existe isso. As pessoas podem ter medo de ser feliz. Existem pessoas que têm medo de ser promovida no trabalho, medo de ser promovida, de estar em destaque. Ai. Mesmo talentosas. Complicado isso, né? Nós vamos tratar desse assunto hoje. É claro que existe especificidade, cada um tem sua própria história, mas esse assunto da autossabotagem, ele é assunto científico, ele é assunto de pesquisa científica, é pesquisa comportamental, né? Hoje isso já está sendo, digamos assim, assunto de pesquisa de muita gente, de muitas universidades no mundo. Até que ponto a identificação primária, até que ponto essa identificação com os pais, ainda na infância, pode influenciar o comportamento adulto e até as escolhas dos parceiros. Como é que isso acontece? E é muito interessante porque quando a gente fala de essa coisa de identificação com o outro, né, é um processo não totalmente consciente, Não. E, na sua maioria, inconsciente. É isso que São a gente padrões tem mentais. Padrões mentais. Então, muitas coisas que às vezes a gente faz e escolhe, e na relação a dois, né? Isso pode ser no namoro, pode ser no noivado, pode ser num casamento, né? Pode ser num relacionamento também, estou falando na profissão, pode ser com um colega de trabalho, pode ser inclusive na relação familiar. Essa autossabotagem, ela pode acontecer em várias esferas da vida da pessoa. E como isso é sério, porque você não consegue avançar, né? Não consegue. É algo que dentro de você impede de você de alcançar o seu objetivo, porque tem registros não conscientes em você que te puxa para trás. Então é sobre esses temas que nós vamos falar, para que inclusive vocês possam enxergar padrões de comportamentos que podem existir em você, que você às vezes nem sabe, e que pode estar prejudicando o vínculo, né, relacional, ou até mesmo de alcançar alvos que são fundamentais e engraçado, né, gente? Ser feliz. Pode impedir você de ser feliz. Uma autossabotagem pode, inclusive, nos travar a tal ponto que nós não conseguimos alcançar a felicidade. Mas quem não quer ser feliz? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas será que ela tem estruturas internas para conseguir ser? Então, sobre esse tema nós vamos falar, porque a relação a dois já é uma relação complicada. A gente estava falando esses dias acerca dos ganhos, das perdas, né? O que realmente os relacionamentos incluem pra gente. Nós temos, inclusive, uma habilidade de desenvolver nossos talentos, nossa habilidade, quando nós somos dois, né? É muito melhor serem dois do que um. Por quê? Inclusive, quando a gente está dois, a gente pode ir para lugares bem mais altos, a gente pode alcançar lugares, inclusive, nem eu, sinceridade, hoje eu cheguei onde que eu estou, é muito graças ao José. Porque muitas das coisas que aqui, ó, até o coraçãozinho, eu deixei o coraçãozinho bem azulzão aqui, ó, no preto, bem para ficar bem realçado. Porque quando a gente consegue entender algumas coisas que estão dentro da gente, até mesmo as nossas limitações e as nossas autossabotagens, as coisas que estão dentro da gente, que às vezes impedem a gente de avançar, com certeza a gente descobrindo isso, tendo consciência disso, a gente consegue superar, gente, que isso que é legal. A gente dá conta de superar essas dificuldades, dá conta de superar essas dores e realmente avançar para conquistar aquilo que nós devemos alcançar. Né? E isso tem sido legal porque a gente está vendo até mesmo dentro das dicas que nós temos dado enquanto casais, e tema que nós vamos falar hoje, dessa autossabotagem, mas o tanto que realmente nós temos muita coisa a aprender dentro do vínculo a dois, porque é um relacionamento que nós temos que reprocessar muita coisa. Eu recebi, por exemplo, uma pessoa, né, que nos assiste, que é até uma vizinha nossa, desde a minha infância que eu conheço ela me conhece desde menina, e ela mandou um comentário para mim. Amanhã minha mãe faz 10 anos que ela partiu para o Senhor, ela não está perto da gente há 10 anos.
Mas ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, Carla, eu tenho certeza que sua mãe tivesse aqui, ela estaria muito orgulhosa de você, porque eu estou me sentindo orgulhosa de ver o que você chegou com seu esposo, onde vocês estão hoje, e o como que muitas das coisas que você é e que você aprendeu está refletindo na sua vida adulta hoje, né? E que minha mãe era uma pessoa muito doadora, uma pessoa que gostava de ajudar, ela gostava mesmo de servir, e ela colocou muito isso. Como essa capacidade sua do seu esposo de ajudar a Wanda, que nós já fomos até na casa dela para orar junto com ela, né? Essa capacidade de servir e de ajudar as pessoas, como que isso vem muito dela, né? E eu achei muito legal, porque eu acho que ela nem estava ligando, nem eu estava ligando, que amanhã, inclusive, a gente completa 10 anos que ela foi para o Senhor. Mas como esse legado, né, essa coisa gostosa que nós aprendemos, está sendo repassado. Mas, infelizmente, às vezes tem coisas que, inclusive, que não são tão boas assim, são repassadas também. E a autossabotagem é uma coisa que José vai hoje primar muito, enquanto até mesmo a questão do que é da base primária. Quando a gente fala de fase primária, a gente está falando dos primeiros anos de vida, né, amor? A gente está falando desses aprendizados que nós temos, que repercute na vida inteira. Aquilo que nós pensamos e percebemos e aconteceu na nossa infância vai repercutir na nossa vida adulta. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção no que o José vai estar colocando aqui hoje, para que vocês aprendam e desenvolvam muita coisa para que você possa alcançar seu potencial máximo na relação a dois. Sem dúvida. O que nós vamos hoje esclarecer para você? Como que você pode identificar a autossabotagem? A primeira coisa é que é um comportamento recorrente, ou seja, um comportamento que volta sempre quando existem cenários específicos na tua história. Você já viu pessoas, por exemplo, que sabem dirigir muito bem, elas conseguem fazer autoescola, conseguem cumprir todos os protocolos do trânsito, do Detran, enfim, mas quando passa por uma avaliação, por exemplo, aquele momento que o avaliador começa a pontuar ali, a habilidade dela de dirigir ou não, parece que ela começa a esquecer tudo aquilo que aprendeu. Mas isso é comum quando nós estamos estressados, estamos sob pressão, pode acontecer uma intervenção emocional naquilo que foi aprendizado, que é a nossa parte cognitiva, a nossa parte do raciocínio. E isso acontece de fato, né? Então, nós temos ali o sistema límbico que gerencia as emoções, de repente interferindo na nossa parte cognitiva, tá certo? Mas, o que acontece? No comportamento autossabotador, ele vai durante a existência da pessoa, sempre em cenários onde certos momentos são gatilhos mentais que são acionados em situações específicas. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar que você passou por uma situação de pais divorciados. Já existem pesquisas que crianças que são filhos de pessoas divorciadas, elas têm dentro de si uma espécie de ruptura. Se você pega qualquer criança, qualquer pessoa que passou por pais divorciados, eles vão dizer para você o quanto é difícil, o quanto isso interfere na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de agir. Muitas vezes não houve um divórcio, mas o casamento era conflituoso. Houve muita agressão, muita violência, porque às vezes a pessoa nem chega a culminar o divórcio e a separação em si. Mas é uma relação conflituosa, é uma constância de brigas, de intrigas, de confusão, de bebedeira, principalmente dentro do alcoolismo, né? Sim. Sempre tem muita agressão verbal, agressão física. Então, essa infância que é muito tumultuada, que às vezes, inclusive, o divórcio vem muito em cima dessas, né, já é consequência de uns maus tratos, e isso vai intervir na vida da pessoa. Então, quando você passou por isso, vai ter alguma coisa, mas todo mundo tem ou algumas pessoas dão conta de Cada caso é um caso. Não existe na questão humana, na questão comportamental, algo que seja para todos. Cada pessoa tem sua forma, cada cérebro ele tem sua forma de elaborar isso. Mas, em geral, o comportamento sabotador ele é um comportamento recorrente. Vamos pensar numa criança que tenta fazer a defesa de uma das partes, de uma mãe ou de um pai. E essa criança tenta defender, vamos pensar assim, uma criança pode, de alguma forma, proteger uma mãe de um pai violento? Não, mas ela tenta. Mas isso vai causar nela o quê? Uma frustração. E, de alguma forma, ela vai estar sempre buscando uma autoaprovação do outro ou uma sensação de que está protegendo o outro. Quando ela cresce, por exemplo,
ela pode desenvolver uma relação com uma pessoa que também precisa de proteção. E assim, ela pode talvez buscar uma pessoa que talvez deseje de proteção, mas isso não é muito claro, isso não fica muito nítido para ela, que ela sabe, eu vou ser a pessoa que vou guardar e proteger essa pessoa, é algo que fica, não, essa pessoa precisa de mim. Fica muito nítido isso na mente da pessoa quando ela procura alguém? Não, isso é inconsciente, né? Nós estamos ok. falando sempre de algo inconsciente. Mas quando vê, ela está se relacionando com alguém que sempre depende dela, alguém que está precisando da proteção dela, alguém que está precisando do amparo dela. Então, essa é uma relação. Por muitas vezes ela... Toma cuidado aí, viu, gente? Que às vezes, inclusive, essa coisa de eu sou a mãe, eu que tenho que orientar, eu que tenho que proteger. Se ele sem mim ele não faz nada, ele não dá conta de fazer as coisas por ele mesmo, ele não consegue, inclusive, andar. Talvez já seja, não estão falando que é exatamente, tá? Mas talvez já seja alguma coisa, porque lá atrás a criança estava sentindo na obrigação, porque não pode, não é o pequenininho que protege o grandão, é o grandão que protege o pequenininho, tá, gente? Então, quando a gente coloca o pai e a mãe que protege a criança. Mas, às vezes, a criança, ela se vê numa condição que ela tem que proteger uma das partes, né? Sim. Então, se já acontece isso, cuidado que você ficar aqui, você pode parar, deixa que eu mesmo faço isso. Se está acontecendo esse tipo de contato, você já tem que ficar alerta. Peraí, por que o tempo todo eu fico nessa relação de que eu tenho que proteger esse outro? E na verdade, em torno dessa criança vai começar a nascer uma culpa. Né? Então, os pais brigam e eles não se dão bem porque a culpa é minha. Então, isso numa fase primária, onde a idade da criança ainda não tem isso muito bem elaborado dentro do seu desenvolvimento, ela vai começar a internalizar isso como culpa. Então, ela vai vai crescendo com essa culpa e, de alguma forma, ela quer se livrar dessa culpa, fazendo com que se proteja o outro, com que ampare o outro, enfim. De certa forma, é um comportamento autossabotador, porque ela não está sendo motivada por algo muito claro e equilibrado. Sempre é dentro de si uma culpa, tentando se dirimir dessa culpa e se livrar dessa culpa. E aí é que tá. Quando a gente trabalha muito com traumas dentro de terapia de MDR, por exemplo, que é neurociência com psicologia, a gente trabalha com os dois hemisférios cerebrais da pessoa para que o quê? Ela ressignifique essas experiências do passado. Porque se o cérebro ele não consegue realmente fazer com que haja um novo aprendizado com relação a um vínculo relacional, a tendência do cérebro é repetir aquilo que ela viu. Por mais que haja um cérebro consciente, um cérebro maduro, que diga assim, eu não vou ser igual ao meu pai e minha mãe. Eu não vou fazer do mesmo jeito que a relação do meu pai e minha mãe foi. Se eu não ressignificar essas memórias não conscientes, se eu não voltar lá atrás e realmente reeditar, sabe quando a gente fosse no HD interno, que a gente vai lá dentro e ressignifica um texto, a gente volta em alguma coisa e reescreve? Eu tenho que reescrever essa história, porque senão, o que vai acontecer? Eu vivo algo que na realidade eu não quero viver mais, eu não concordo, eu não aceito, mas qual que é o registro que o cérebro tem? É desse vínculo familiar. É esse registro interno que ele tem arquivado dentro da memória. E as pessoas às vezes, inclusive, falam o seguinte, não vou fazer terapia porque terapia é para doido. O que tem de doido nessa história? Nada. Tem uma relação conturbada no passado que você precisa ressignificar. E se esse cérebro adulto não faz um novo registro dessa nova relação, você acaba tendo uma relação tumultuada, uma relação de casal que seja sabotadora, onde que as coisas vão acontecendo e você vai destruindo tudo, exatamente por causa de um registro lá de trás que você não tratou. Por quê? Não é colocando pedra por cima, não é simplesmente deixando o tempo passar que a coisa vai se resolver. Não vai, o que está lá dentro vai passar e você ficar velho. E a coisa vai ficar velha do mesmo jeito. Se você não for lá dentro e ressignificar e trazer uma nova informação para o teu cérebro, a tendência de você fazer uma sabotagem na sua relação, nos seus vínculos é muito grande. Muito. Uma outra questão muito importante são as expectativas que nós temos em relação à vida e em relação aos outros. Se essas expectativas elas são irreais ou fantasiosas, também é um terreno muito fértil para a autossabotagem. Então, eu tenho expectativa de um príncipe encantado, de uma princesa, eu tenho expectativa de que o mundo esteja nos meus pés. Enfim, lembra daquela criança, muitas vezes egóica, narcisista, que pensava que o mundo gravitava em torno dela mesma? Então, essa capacidade de imaginar ou de criar expectativas em relação ao outro que é fantasiosa ou irreal, também nasce ali um processo de autossabotagem.
Quando a pessoa não corresponde, e é muito importante que você compreenda que boa parte das expectativas que você tem, o outro não vai corresponder, porque está dentro da sua cabeça. Né? Você precisa verbalizar isso para a pessoa para saber se isso é real ou não, se o outro está pronto ou não. Quando essas expectativas não são verbalizadas, o tempo todo o teu cérebro vai dizer, pode, né, num processo de autossabotagem, dizer assim, eu sabia que ele não ia, ou ela não ia corresponder, eu sabia que não seria possível encontrar um homem assim, uma mulher assim. Porque são expectativas fantasiosas ou irreais na sua mente. Agora deixa eu dizer que, então quer dizer que essa fantasia, esse lado da expectativa do cérebro, inclusive, fantasiar e viver um mundo belo é de todo ruim? Não, na época, inclusive, da nossa infância, nós precisamos desse cérebro que fantasia. Porque, inclusive, quando a gente está falando de se tratar de alguma situação onde que a relação é bem pesada, é bem difícil, se esse cérebro não dá conta de fantasiar, não dá conta de ir para um mundo imaginário, não dá conta de viver um mundo que é irreal, a criança não dá conta de suportar o real que está acontecendo à nossa volta. Então, essa fantasia existe no nosso cérebro como um recurso para nos dar suporte numa época que talvez o adulto em torno, a realidade em torno, não consegue, inclusive, fazer isso com a criança. Só que o quê? Nós temos que saber que nós passamos por fase de desenvolvimento e esse cérebro vai amadurecendo. Quando ele vai amadurecendo, outros recursos vão ser inseridos dentro da nossa capacidade cerebral. E quando esses recursos são inseridos, eu tenho que começar a sair da minha fase de infância, passar para a adolescência até chegar na fase adulta. Aí eu tenho que sair dessa condição aqui e chegar nessa. O que acontece quando há traumas e há situações muito difíceis de ser vivida, a pessoa está aqui, mas continua presa aqui. Então, a gente tem que realmente sair dessa condição. Essa parte infantil nossa, ela faz parte da nossa história, ela constrói o ser como um todo, mas eu tenho que ter maturidade suficiente de não viver um mundo de fantasia quando eu estou no mundo adulto. Nosso cérebro tem habilidade, tem capacidade de imaginar, de ir para outros lugares? Sim, devemos usar isso. Nós fizemos, inclusive, um método Imagic agora, trabalhando com a imaginação, que a imaginação é uma arma poderosa que nós temos para nos levar para lugares maravilhosos e sentir no agora a delícia do que está por vir. Mas olha aqui, presente e futuro. Imaginação, sonho, esperança é presente e futuro. Agora, trauma é presente e passado. Situações difíceis que você viveu e que não resolveu, te leva e te prende nesse passado. Então, nós temos que desgrudar o nosso pé do passado, que foi terrível, que foi ruim, estar no presente e começar a planejar o futuro. E o futuro agora, por exemplo, gente, como nós estamos felizes de ver esse monte de gente participando aqui, né? Que coisa boa, agradeço a cada um de vocês que estão participando, tanto que é bom a gente poder estar fazendo e passando, né? A Maria, que se não fosse ela, meu Instagram não existia, porque graças a ela, né? Graças a ela que meu Instagram está aí ao vivo e a cores. Né? Além de maquiar muito bem, além de tudo, ela inclusive cuida do meu Instagram. Maria, beijo, te amo. Desculpa às vezes eu entender muito Instagram e ficar fazendo um monte de coisa errada, tá bom? Mas é um monte de gente que está aí com a gente, inclusive eu gostaria de agradecer, né, a Eva, um monte de gente que está sempre participando conosco quase todos os dias, Giovanni e as pessoas que estão ao vivo. E o que é? Olha para você ver, é exatamente o que nós estamos vivendo agora que nos motiva a dar continuidade. Então essas experiências do hoje, elas enchem o nosso coração de esperança, elas trazem pra gente, inclusive, a expectativa que, poxa, estão fazendo a coisa certa, vamos dar continuidade? Vamos. Agora, se existisse em nós dois um sentimento sabotador, não. Porque eu tenho que, inclusive, ir lá na casa de fulano e viver para ele, fazer para ele alguma coisa, e se eu não fizer isso, e aí a coisa começa... pela culpa, né? Até a culpa. Nossa, mas a pessoa passou um negócio ali escrito, eu não respondi para ela, e eu deveria ter realmente respondido. Então, assim, às vezes vem um desconforto, vem uma situação dentro da pessoa que acaba impedindo ela de fazer as coisas que ela deveria estar fazendo no presente e desenvolvendo a si mesmo e ao outro. E de ser feliz. E ser feliz, olha para você ver. É uma situação que realmente a gente não tem que achar que a gente tem controle de todas as coisas, né? A gente tem que ser feliz e dentro daquilo que realmente nós damos conta de resolver e de elaborar na relação. A chamada identificação primária, que é essa identificação da primeira infância, ela é tão importante, que as coisas que você faz ou as coisas que você não faz pelos seus filhos, eles vão repercutir em todas as fases dessa criança ou desse adulto. Uma das questões importantes que nós vamos falar agora é o abandono. O abandono não significa você deixar uma criança na esquina e deixar ela... Não. Significa, muitas vezes, você não suprir as necessidades emocionais dela no tempo que ela precisa e da forma que ela precisa. Isso pode deflagrar na criança uma sensação de abandono.
Você quer ver alguns sintomas autossabotadores que pode acontecer? Um deles, por exemplo, uma pessoa obcecada pelo negativo. As coisas estão difíceis, mas elas não estão completamente acabadas. Né? O mundo ainda tem jeito, tem muita gente boa e tal, mas a pessoa tem sempre uma visão negativa da vida, uma visão negativa das circunstâncias. Uma figurinha de desenho muito clara parece aquela, né? Aquela hiena, né? Você lembra daquela hiena? Não sei vocês não conhecem, não, porque vocês não sei se da minha idade tinha esse desenho. Mas tudo era um contexto, mas vai chover, vai estar ruim, mas não vai dar certo. Sempre vê uma tragédia, uma desgraça acontecendo, né? Lembrando, gente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E às vezes, inclusive, a criança, com certeza, todos nós já passamos por uma sensação de abandono. Mas nem tudo significa que vai gerar autossabotagem, tá, gente? Cuidado pra vocês não acharem. Mas eu realmente, eu senti muito abandono na minha infância. Tá, como que teu cérebro elabora isso? Nós temos que perceber o seguinte, o nosso cérebro tem condição dentro dele de resolver muitas coisas. E às vezes um abandono pequenininho, porque a mãe foi no supermercado e voltou meia hora depois, você fica... Pode vir para você bater naquele dia com passou o horário da escola. Passou o horário da escola e gerar, inclusive, uma sensação de abandono ou um trauma. Ou às vezes a mãe fica uma semana fora. Tô nem aí. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com rotular as coisas, porque pode acontecer de um abandono gerar autossabotagem. A gente está dando dicas de situações que puderam acontecer e que geralmente, dentro dos índices estatísticos, provocam e provam hoje cientificamente que as pessoas que têm autossabotagem já tiveram esse histórico, né, primário. Mas não significa que todo mundo que passou por isso tem esse histórico. Você quer ver uma outra situação que é autossabotadora? Uma pessoa que subestima o seu valor. Todo mundo chega assim, você é uma mulher bonita. Não sou. Você é um homem bonito, inteligente. Não sou. Você é um ótimo profissional na empresa. Mas dentro da pessoa, ela não consegue, digamos assim, não consegue ter de uma forma concreta, de uma forma consciente, de uma forma valorativa, né? De tudo aquilo que ela é. Então, para ela é um espelho distorcido. É isso que eu queria dizer. Você deu um exemplo ótimo. Aquele espelho que a gente vê nos circos, né? Aquele espelho que a pessoa olha para ela, no Guanabara, né? A pessoa é pequenininha ou é largona, ela não consegue ter uma imagem de si mesma, uma imagem real. Ela pode, inclusive, sempre enxergar-se como algo deformado. Vai para a vida 2 e diz, eu não mereço esse casamento, não mereço essa mulher que está do meu lado, ou esse homem que está comigo. Então, sempre essa autoimagem também pode estar ali armazenado um comportamento autossabotador. E aí o que vai acontecer? De uma forma inconsciente, nós colocamos até numa imagem de um banner, a casca de banana. Então a pessoa come a banana e joga na sua frente a casca para que ela escorregue e justifique que realmente aquele casamento não era para mim, aquele namoro não era para mim. É inconsciente. Aquele homem era bom demais para mim, tinha algum problema nele. Não pode ser. Aquela mulher é muito boa. Não é pra mim, não. Tô pegando boi. Sabe uma sensação assim? Eu tô pegando boi de ter o que eu tenho? Ela tá me escondendo alguma coisa, né? Ali... É bonita, inteligente, me atrai. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Comportamento sabotador. Não, e emprego? E se pega um emprego, que é aquele emprego maravilhoso, a pessoa... Salário? Um salário altíssimo. Um cargo que, inclusive, você vai trabalhar uma carga horária super legal, que você pode até fazer um home office, igual você está fazendo agora. Mas eu ficar dentro de casa, trabalhando no meu horário, ainda ganhar muito dinheiro? Não, isso não é para mim, não. Outra coisa, isso não vai durar. Não vai... Tem alguma coisa errada. Gente, esses pensamentos, essas sensações, esse sistema de crenças, a gente tem que ficar muito atento, porque pode estar sinalizando um pensamento, um tipo de comportamento sabotador. Que a pessoa tem aquela coisa... isso é bom demais para ser verdade, isso não é para mim. O certo o melhor é para mim, tudo de bom que tiver eu vou conquistar, eu tenho força e capacidade dentro de mim para conquistar, eu sei que eu tenho talento e habilidade, Deus é por mim, Deus quer o melhor para minha vida. Esse sentimento otimista, esse sentimento positivo que nós temos que ter. Deparamos com a pancada? Sim. Deparamos com um não? Sim. Deparamos com alguma coisa que não seja funcional? Sim. Mas não significa que eu vou. Tá vendo? Sabia que ia acontecer. Essa coisa eu sabia que não ia durar. Né? Esse relacionamento não ia durar. Apareceu uma pessoa assim, do nada, gostando de mim,
depois por tudo que eu já passei, as decepções amorosas que eu passei, dizendo que me ama, que quer me aceitar do jeito que eu sou, não pode ser verdade. Isso deve ter algum golpe. Então a pessoa fica o tempo todo se sabotando. Outra questão sabotadora também são as comparações constantes. Essa isso aí, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado. Você é uma pessoa educação de filho, né? inteligente. Não, mas comparado com fulano que tirou 10, não, eu não sou inteligente. Olha, você já progrediu. Não, mas você viu o fulano de tal lá, como é que ele tá? Você hoje, graças a Deus, já atingiu um patamar. Mas você viu o patamar daquelas pessoas? Não, ele tem 2 piscinas em casa. Tem 2. Eu só tenho uma. Não, ele tem 10 mil pessoas seguidoras. Você lembra do meu primo? Meu primo hoje está muito rico. Muito melhor que eu. Muito rico, até viajando para fora. Eu nem consigo sair para fora do país. Então, essas comparações constantes, no fundo, se você for cavando, você vai encontrar um pensamento autossabotador. O Jé estava falando a respeito do primeiro passo seria quebrar a crença limite, né? O mindset, mudando a mente. Isso, a mentalidade, isso mesmo. Isso, é mudar primeiro isso, mas essa mudança, inclusive, tem que ser o quê? Eu mudo isso, o que coloca no lugar. Exatamente. Né? Eu tenho que realmente fazer uma mudança com substituição, onde que eu, inclusive, começo a perceber uma identidade minha, não a identidade daquele ambiente que eu fui criado. Sim. Porque na relação da sabotagem, eu inclusive estou me identificando com meus pais. Então, é aquela relação que é a base de guia. Então, eu tenho que sair daquela condição e assumir a minha própria condição adulta, né? Sim. E para assumir essa condição adulta, porque o que é uma identidade, gente? Eu sou idem a entidade. Idem, né? Igual. A quem? A entidade. O que é a entidade? Esse meio, as pessoas, os pais, aonde que eu vivo. Então, para mim, assumir essa identidade primária, essa identidade está totalmente identificada com essas relações paternas. Agora, quando eu vou assumindo outros papéis, eu vou assumindo outros personas, né? A identidade faz parte da personalidade. Personalidade, aí eu vou assumindo outros papéis que me representam, que não é só o familiar. E aí, quando eu começo a mirar que nas outras personas, nos outros papéis que eu represento, eu continuo ainda com essa sensação de que eu não mereço tanto, que a coisa não é tão boa assim, que as situações não vão estar adaptadas, aí é hora de você, opa, o que está rolando em mim? Por que quando eu continuo com essa sensação? Então é isso aí que a gente tem que estar falando para ficar bem alerta. Por quê? Nós nascemos para dar certo, para conquistar, tem batalhas, tem dificuldades, sim. Não vai ser que vai ser tudo perfeito, não. Mas se eu começo a ficar olhando muito para o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro vive, sendo o máximo que vai acontecer na nossa história, a gente tem que começar a repensar um pouquinho o nosso pensamento. Sim, alguém contribuiu dizendo assim, é a questão do medo. As pessoas tendem a ser pessoas temerosas com relação ao seu futuro, à sua vida, sim. O medo, ele é um combustível também da autossabotagem. Porque vamos pensar bem, uma criança ou alguém na identificação primária que sofreu um abandono ou as relações não foram bem construídas na primeira infância. O que vai acontecer? Essa pessoa cresce tendo uma tendência de pensar que vai ser abandonada sempre, que as relações elas não são para sempre. Já encontramos pessoas, eu já encontrei particularmente pessoas dizendo assim, olha, os meus pais não tiveram um casamento duradouro, os meus irmãos não tiveram um casamento duradouro e eu hoje vivo um conflito que tende também a levar a um divórcio. Você vai perceber que esses comportamentos, eles vão sendo alimentados pelo medo, muitas vezes, de levar um casamento, às vezes um casamento que ele acha não vai ser feliz. Por isso, ele não desenvolve um comportamento, uma atitude para nutrir esse casamento, nutrir essa relação. Na verdade, se cruza os braços ou se submete a um pensamento de que é assim mesmo, as pessoas, isso não é para durar para sempre, aconteceu na minha família, vai acontecer com todos. Aí entra naquelas generalizações que todo mundo, as pessoas são assim, e não é. Tem que identificar aquele pensamento autossabotador e imediatamente buscar ajuda. Aí, a Simone está até perguntando, né? Quando a pessoa se reconhece assim, qual que é o primeiro passo a ser tomado? A primeira coisa é o reconhecimento. Eu acho que tudo em nossa vida, você não evolui enquanto você não toma consciência. Uma das coisas que o comportamento sabotador é muito especialista é em se disfarçar. Então ele busca, você vai buscar justificativa em vários lugares, né? É assim mesmo, no Brasil é assim, as mulheres são assim, os homens e tal. Então a primeira coisa é o reconhecimento. Quando você reconhece, você traz a sua consciência de que há um problema,
que há uma situação que é recorrente, lembre-se sempre, nós começamos falando que o comportamento autossabotador, ele é frequente, ele é recorrente, ele volta, só que com roupas diferentes, mas ele sempre volta. Né? A segunda questão é identificar a fonte, onde é que está. Então, eu reconheço que ele existe e agora eu quero descobrir onde está essa fonte. Nós estamos aqui falando dessa identificação primária, identificação com os pais, né, com a primeira infância. Nós cremos que boa parte do comportamento autossabotador ele está lá, é nessa origem. E aí você começar a fazer o que Carla falou, que é um ressignificar essas circunstâncias que você passou. Até que ponto você, como criança, tinha domínio para defender o pai ou defender a mãe das violências que você viu, ou mesmo do comportamento familiar, ou mesmo do comportamento conjugal, inadequado, disfuncional. E às vezes a pessoa não vai conseguir fazer, inclusive, essa ressignificação e até mesmo livrar-se desse trauma sozinha, é o que o José está falando. Busque ajuda, às vezes vai ter que buscar ajuda de alguém que realmente vai trabalhar com você essa vivência, porque um trauma ou uma memória que inclusive houve na vida da pessoa, que é muito pesada, que é muito intensa, e isso inclusive às vezes a pessoa não é porque ela não quer não, gente, é porque às vezes ela não dá conta, porque tem coisas lá atrás que são, por que a gente está falando que muita coisa é inconsciente? Porque o próprio cérebro guarda, reserva e arquiva aquilo para que inclusive a pessoa não sofra tanto, mas a gente vai vendo os sintomas, se os sintomas estão vindo, peraí, é prova que tem alguma coisa errada. E aí é que não adianta, igual por exemplo, eu vou tomar remédio para diminuir essas coisas. Tá, vai diminuir a intensidade desse desconforto, mas não vai na causa do problema. Por isso que a psicoterapia, ela é fundamental para que se vá até a causa de onde que isso foi. Porque não é uma coisa só, é isso que você tem que entender. Às vezes não é uma situação única, é uma ramificação, a gente chama de redes neurais. É uma base de rede neural onde tem vários arquivos de situações, até babei aqui. É um arquivo que tem várias situações que a pessoa vivenciou e que trouxe, inclusive, dor e sofrimento. Então, a pessoa sozinha não vai dar conta, porque a gente está falando de histórico de crescimento, de uma infância até a vida adulta. Então, a pessoa precisa realmente estar buscando ajuda para que ela dê conta de superar essa situação. Mas eu gosto já disso, o primeiro passo é realmente essa consciência e depois essa ressignificação Sim. dentro desse processo e a pessoa começar, peraí, já identifiquei, deixa eu começar, inclusive, a confrontar. Né? Na hora que as coisas realmente vão acontecendo, simplesmente não deixar acontecer do jeito que é. Não é assim? Peraí, pode ser diferente. Com certeza pode, né? O Carlinhos, nós vamos salvar sim, viu? Você pediu para salvar, nós vamos salvar sim esse... Bebe uma água. Vou beber uma água para tomar banho de Uma coisa que é muita água, gente. Uma coisa que nos chama muita atenção é que muitas vezes pessoas criadas sob o mesmo teto, sob a mesma família, às vezes sob o mesmo conflito familiar, uns têm uma postura uma forma de pensar, uma forma de agir diferente do outro. E aí você encontra nas famílias alguém prosperando numa certa área e a outra pessoa não. Por quê, gente? Isso é individual. Cada um de nós percebe a vida, os fatores da vida, as relações de uma forma diferente. Né? Agora, se você percebe a pessoa sofrendo por comparações com o outro, não avança na vida, isso tem a ver com a sua autoimagem, isso tem a ver com a sua estima, tem a ver com a forma como ela se percebe diante do mundo. E aí pode ter todos os elogios. O marido pode elogiar, você é inteligente, você é uma mulher que me atrai, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa tal. A pessoa o tempo todo lá dentro dela reverberando a mensagem. Você não é assim, você é feia, você é culpada, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes você já encontrou pessoas que dizem assim, gente, numa empresa, numa igreja, em algum lugar, gente, quanto talento, por que essa pessoa não assume essa posição? Por que ela não assume? Olha como Deus está dando oportunidade, olha como essa pessoa pode crescer na carreira e você vê que a pessoa está patinando o tempo todo. E às vezes indo de um relacionamento doentio para o outro relacionamento doentio. Aí sai de um relacionamento que a pessoa, como é que você diz? O dedo podre. Ele tem o famoso dedo podre. Sai de um dedo podre, vai pro outro, vai podre ainda, vai pro outro, vai podre ainda. E a Simone perguntou, isso é muito recorrente nas terapias? Sim, porque tem muitas pessoas que escolhem, tem dedo podre para muita coisa, não é só no relacionamento, às vezes até mesmo dentro do vínculo profissional. Eu não posso deixar de agradecer a Adriana e Francisco lá de Goiás, a doutora Adriana e pastor Francisco. Lá de Goiás, beijo no coração de vocês, bom. Que bom, estamos aí em Goiás, em tempo real, também como é que Deus muito é lindo, legal. Né?
nos traz ao vivo e a cores com gente de todo lugar. Então, gente, às vezes a pessoa, inclusive, essas escolhas que ela faz, ela não se dá conta de que, na realidade, ela está fazendo algo, porque lá dentro dela tem um sabotador, né? Eu gosto de falar, a gente tem uma parte sabotadora. Não é tudo na gente que é sabotado, né? Não. Mas tem uma parte nossa que está doente. Sim. E essa parte com esse dedinho podre, ela tem que ser sarada urgentemente para não ficar dando palpite. Ele se vem no cenário da vida, tem hora que faz o estrago, né? Essa parte sabotadora faz o estrago dentro do nosso histórico, depois volta para lá e te deixa com o rabo de foguete na mão. Olha o que eu fiz com você. Então, é essa coisa que a gente fala muito dessas partes da persona, né? A gente tem que cuidar das nossas partes doentes, do nosso ego, né? A gente tem vários estados de ego dentro de nós mesmos. Nós temos que cuidar dessas partes doentes para que realmente o adulto seja um adulto saudável e possa realmente conseguir avançar dentro dos projetos dos sonhos, né? Que todos nós nascemos para ser e fazer a diferença. Todos nós nascemos para brilhar. Todos nós nascemos porque nós temos um propósito que o próprio Deus, inclusive, colocou dentro de nós para nós sermos e fazer. Então vamos tirar esse sabotador que está, às vezes, impedindo de a gente alcançar aquilo que nós temos, né? Sem dúvida. Uma outra coisa que também é muito comum no comportamento autossabotador é a falta de propósito. A pessoa vai vivendo no dia a dia somente pela necessidade de sobrevivência. Ela não tem um propósito, algo que possa motivá-la a crescer. Muitas vezes ela fica patinando naquela vida medíocre, naquela vida somente pela sobrevivência. Uhum. Por quê? Claro, nós estamos falando de estruturas que são estruturas trincadas, estruturas disfuncionais. Então, nós temos a questão da autoimagem, temos a questão da estima, temos a questão da comparação. Sim. E temos a questão da evitação. Vou contar uma historinha para vocês. Vocês acham que uma pessoa, por exemplo, que evita ser promovido numa empresa, durante anos ouvindo convites para ser promovido, para ser treinado, para ocupar um cargo acima do que estava, ganhar até mais, e a pessoa evita a todo custo ser promovido, porque tem medo de assumir responsabilidades. Não vou dar conta, isso aí não vai ser pesado demais para mim. Já aconteceu com alguém? Já conheci casos assim. Uma pessoa, por exemplo, que evita comprar um carro, mesmo que, por exemplo, em vez de comprar, a empresa onde essa pessoa trabalha, chega e diz assim, nós estamos providenciando a compra de um carro para você trabalhar para nós. E essa pessoa gelar, começar a ter medo de dirigir, medo de assumir o carro que a empresa vai dar gratuitamente para a pessoa trabalhar, para desenvolver sua função, ela começar a achar aquele carro como uma grande ameaça, um perigo para a sua vida. Isso é um comportamento sabotador. Se eu casar com essa mulher, ela é muito bonita, vai ser muito atraente para os olhos das outras pessoas, pode me trair. Comportamento sabotador. Esse homem é bonito demais, eu posso de repente ser traída. Bonita, bem sucedida, muito inteligente, isso não é para mim, né? Não é para mim. Eu quero uma pessoa que fique mais apagada, uma pessoa mais... Né? Tudo isso é pensamento autossabotador, com toda certeza. Com toda certeza. Deus quer te abençoar, Deus quer trazer o melhor para você, mas muitas vezes esse comportamento autossabotador é que está impedindo você de crescer. E é interessante, quando tem uma identidade bem formada, a pessoa sabe muito bem que ela não existe esse, o outro é grande demais, o outro é bom demais, o outro é legal demais, o outro é bonito demais. Porque a pessoa diz, não, eu sei, eu conheço meus potenciais, meu talento, e eu sei que inclusive eu posso atrair aquela pessoa e ela pode estar comigo. Agora tem que tomar cuidado que tem gente que fica assim, não, mas o outro que é invejoso, inclusive o invejoso, fica assim, não, como é que pode? Gente, já escutei várias vezes, não acredito, que cara lindo, que cabelo horrorosa. Aqui, que pensamento seu é esse? Para com isso. Porque a beleza que está não é do lado de fora. Pensa bem, nós vamos ficar velho todo mundo. Vai ficar todo mundo um dia velhinho. Então, essas diferenças não vão perdurar. A beleza está no E a beleza está, exatamente. Vê, né? A beleza está nos olhos de quem vem, porque a pessoa enxerga essa beleza dentro do outro. E é incrível, a pessoa que é sabotadora, o sabotador, inclusive, né, quem entra no jogo do sabotador, né, o sabotado, o sabotador, a pessoa que entra, ela, de certa forma, assim, presa fácil, porque aquilo ali eu sei que ela não se sente assim. Então, às vezes, inclusive, a própria pessoa, ela se deixa levar por esse sentimento e acaba perdendo grandes oportunidades por causa disso. E
comentários do outro, não se deixa levar por eles, não. Que aí é inveja, é outra coisa, que é outro tema para outro live nosso. Encontro, né? Mas você tem que ficar atento, mesmo que os outros critiquem ou falem alguma coisa, o problema é deles, não é seu. Então, continue realmente sonhando grande, tendo grandes objetivos. Inclusive, pode crescer sim. Ah, mas se eu crescer, né? Imagina o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Eu vou ficar muito diferente, porque eu vou ficar rico, né? E, tem pensamento sabotador até dentro do mundo espiritual. Deixa eu falar baixinho aqui. Ah, porque os ricos não vão herdar o reino dos céus. Aí a pessoa, você não pode ficar rica, porque senão não vai herdar o reino do céu. Tem nada a ver com realmente a herdar o reino espiritual. É um pensamento sabotador. Tá? Se você fica pensando que você não vai, pode ser rico e você não vai herdar o reino do céu, você pode ir direto, de cabeça direto no inferno, aqui, esse pensamento não é de Deus, tá? Esse pensamento é de algo na sua alma que está ferida. Porque os ricos que realmente não... Aí é outro contexto também para outro tema, né? Não, e outra coisa, Deus... Tem nada a ver, Jesus, Deus os fez para as prosperidades. Sim, Jesus andou com os ricos, andou com os pobres, com não tem problema nenhum. Ele é sustentado por mulheres ricas. Quando o pensamento sabotador está implantado na pessoa, quando a riqueza vem, você sabe o que acontece? Ela dá um jeito de gastar. A pessoa perde, porque ela não tem quer ficar na necessidade, ela quer ficar na carência, não é? Porque o cérebro desenvolveu um pensamento que na carência se aproxima mais da espiritualidade, na carência ela vai ter a proteção de outras pessoas. Você já viu isso? A pessoa o tempo todo demandando para si própria. Um pensamento sabotador, a pessoa vive doente, adoecida. Por quê? Porque doente sempre tem alguém para levar uma sopinha, alguém para cuidar. Olha pra você ver, gente. Tomar cuidado, coitadinho. Que às vezes, inclusive, o rótulo que ficou é de coitadinho da família. Então você sempre coitadinho, alguém vai precisar. Por que aquela pessoa não é curada? Não é? E às vezes tem. Não, por isso você colocou a caixa de banana, né? A pessoa tá com tudo pra subir, tá lá que tá chegando, desaba, cai, para tudo. Aqui, o Jeff tinha até falado que vive nisso, eu vivo me sabotando e procrastinando algumas oportunidades. Por quê? Tem algumas coisas que realmente nós temos que fazer que tem que mudar isso, porque senão vamos ficar procrastinando, vamos deixando para depois, deixa com isso agora não, depois eu faço. Não, que vai fazer, já perdeu a oportunidade, emprego e até mesmo grandes coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer agora. Se a gente começa a procrastinar, isso é mais um sintoma, tô deixando para depois. Por quê? Por que você está fazendo agora? Por que o negócio tem que fazer agora porque você não fez ainda? Então, você tem que começar a ter consciência. Por isso a gente está falando desse pensamento de comportamento disfuncional, para que você fique atento. Gente, para que eu estou fazendo isso comigo? Comigo, é com você mesmo. Né? E uma pergunta aqui. O autossabotador pode querer fazer isso com as outras pessoas? Sim. Presta atenção. Uma questão da natureza humana, quando ela não está madura, é ver no outro, o crescimento do outro, como uma ameaça a si próprio. Porque a autoimagem está ali, de certa forma, trincada, ou quando eu falo dessa autoimagem que é distorcida. Uma imagem distorcida de si mesmo. O outro, o progresso do outro ofende. O crescimento do outro, eu não constituí uma família, eu não consegui encontrar uma pessoa ainda para amar, etc. O outro apresenta a família linda, amando, etc. Aquilo, em vez de ser motivo de alegria, o sabotador é motivo motivo de você afastar aquela pessoa, porque ela é boa demais, porque as coisas são muito perfeitas. Então, ela tende, inclusive, a fazer com que não aconteça. E, inclusive, às vezes impede o outro. Poxa, mas é isso que eu quero. Não é por aí. Então, ela arruma a fórmula. Quer ser seu amigo, sua amiga? Não, você mora numa casa muito bonita. Eu moro numa casa que não é tão bonita. Alguém famoso, bonito, rico, lindo, igual eu, José Campos, assim, ó. Você não pode ser nosso amigo, vem pra cá, pertinho da gente. Eu não posso ser amigo daquela pessoa porque ela mora numa mansão e eu não moro numa mansão, então deixa eu afastar essa amizade. E isso acontece também, viu? As pessoas começam a se isolar, se afastar das pessoas por um comportamento autossabotador. Eu sabia que aquela pessoa ia me ignorar porque ela é riquinha. Ele é riquinho. Aí começa a vir esse pensamento, não, que o pessoal é muito chato, um povo metido, um povo que inclusive se acha melhor que os outros, não quer aquela pessoa rica. Você viu como é que ela anda? Você viu como é que ela fala? Você viu o diploma que ela tem? Nossa! Autossabotagem. Para com isso. Você tem que estar perto. Podem continuar mandando questões. Pode ficar perto dos bons, esteja procurando andar com pessoas que tenham, inclusive, percepções e visões maiores que a sua, para que elas te estimulem, inclusive, a crescer. E não para você realmente ficar paralisado no tempo e você não perder, inclusive, as oportunidades que Deus está colocando para você no agora. Ok? Isso é muito sério.
Então, uma questão importante que nós queremos falar é a questão do valor, do seu próprio valor. Então, compreenda que o valor que você tem, o único que pode realmente chancelar, carimbar o valor que você tem, se você pegar uma nota, um pedaço de papel, que é o chamado dinheiro, você vai ver ali que tem um número, tem um valor. Ali está uma chancela, ali está uma assinatura de alguém do Banco Central dizendo: esse pedaço de papel vale R$10, esse pedaço de papel vale 50, esse pedaço de papel vale 100. Quem faz isso conosco, quem dá o valor, o único que pode realmente nos dar o valor que temos é quem nos criou. Isso. Então, quando você olha para a tua existência e você vê a assinatura de Jesus Cristo dizendo: eu dei a minha vida por você porque eu vejo valor em você, você vai olhar para a tua história, você vai olhar para o espelho e dizer assim: essa é uma nova identidade. Por isso que ele fala que nós temos que ter essa identidade de filhos, herdeiros, porque ele diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Você, para Deus, você é único. Então, se essa consciência não está dentro de você, e tem gente que fala: não, eu sei que Deus me protege, eu sei que... Mas espera aí, ele te ama e ele te deu uma identidade de herdeiro, imagem e semelhança dele. Então, se essa identidade... E às vezes a pessoa não consegue absorver isso como sendo real. Ah, não, Deus prefere um, prefere mais o outro. Tem gente que tem mais sorte do que eu. Tem gente que, inclusive, nasceu para dar certo. Aqui é uma nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Com Ele somos mais que vencedores em todas as coisas. E às vezes a pessoa, inclusive, vai, absorve tudo que é uma igreja, que é a palavra de Deus, canta louvores, absorve tudo aquilo que realmente está escrito lá, mas não vive na prática disso. Não dá conta de realmente identificar-se com essa nova perspectiva que você tem de presente e futuro. Deus, ele já fez tudo o que você precisa para dar certo. Se tem alguma coisa que está errado, vamos começar a curar, vamos começar a tirar, vamos começar a limpar e assumir essa identidade linda que a gente tem, porque nós temos simplesmente o mundo inteiro para levar o evangelho e para levar essa beleza que o Senhor colocou em nós. E não é só aqui, né? A gente sabe que inclusive é por vir. Ele fala que no futuro nós estaremos com ele reinando em tudo. Então vamos reinar aqui, né? O reino do Senhor, a glória dele já está sobre nós, para que nós possamos ir lá atrás e ressignificar todas distorções, dores, abandonos, traumas, tudo aquilo que realmente existiu na nossa história. Aí as pessoas dizem: ah, não, isso é coisa do diabo. Gente, diabo, em nome de Jesus, tem que ir embora. Ele tem que sair. Agora, se tem alguma coisa que está tendo que mudar, vamos nos renovar a mente, vamos transformar a nossa mentalidade, vamos mudar a nossa identidade, vamos mudar o nosso registro para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, isso tudo a gente tem que estar sempre preocupando. Corpo, alma e espírito. É o ser integral que tem que ser mudado e essa autossabotagem tem que ser tirada nas 3 esferas. Inclusive, a gente vê muita gente se sabotando até no corpo, né? Ah, eu não vou conseguir nunca ser magra, nunca vou conseguir estar do meu jeito, eu não vou conseguir... É a autossabotagem. Então, assim, a autossabotagem já está nas 3 esferas. Então, fique atento para ver qual dela que pode estar travando aí, você nem percebendo isso. A né? Simone está me fazendo uma pergunta: a caso de autossabotadores na Bíblia? Está cheio. Tem um monte. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa, claro, que teve comportamento autossabotador. O apóstolo Pedro. Você vai ver em alguns momentos, nas passagens bíblicas, Pedro diz assim, logo no início do seu encontro com Jesus, ele diz assim, Jesus provoca uma pesca muito boa para eles, no barco, etc., e ele fala a seguinte frase: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Presta atenção, Jesus Cristo está no barco, Em ele pessoa, faz um milagre, próprio, que já tinha operado maravilhas. Faz um milagre incrível, e a pessoa chega e diz assim: afaste-se de mim que sou um pecador. Esse é um personagem bíblico assim, muito típico. Você vai encontrar outro momento. Ah, o próprio Moisés, né, amor? Na época que ele é chamado para... Sim, ele disse que... E olha que ele era príncipe. Ah, e olha que não sei falar, sou pesado de língua. Sou pesado de falar, tenho boca Isso boa. irrita Deus, você sabe que irrita Deus. Irrita, gente. Olha pra você ver, eu te chamei, cara. Vem pra cá. Não, eu que tô te dando... Não, tem que chamar, e olha aqui, nós estamos falando de alguém que foi criado em meio à riqueza, sabedoria. Os ensinos egípcios, tinha ensinos egípcios, que era o top do top do top. O que é MBA, o que é Harvard, o que é... Não tem nada tão... Comia filé mignon. E o cara, você vê, sabotador. Não, eu não sou, eu não vou dar conta, isso não é pra mim não, eu não tô preparado.
Então, assim, se a gente for citar aqui, vai ter para pegar um monte de gente sabotadora aí na Bíblia. Por quê? Isso é inerente do ser humano. Isso é algo que está na nossa natureza. E, às vezes, tem todo um histórico familiar que vai, inclusive, reforçar isso aí ainda, né? Sim. Tem uma pessoa que perguntou aqui o que é. Ele está me perguntando o seguinte, eu já li o texto, que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, mas sim somos a imagem e semelhança de Adão. Olha, a imagem e semelhança, quando nós pensamos em imagem e semelhança de Deus, nós estamos pensando em que na criação Deus colocou alguns chips dentro de nós. Esses chips, na nossa mentalidade, elas estão ali. Foi criado em nós um desejo de contribuir para um mundo melhor, para uma relação mais amorosa com as pessoas, perdoadora, enfim. Mas quando nós pensamos em Jesus Cristo, é claro que o tema aqui ele é falar de autossabotagem, mas só para deixar vocês... Só para esclarecer aqui. Quando a palavra diz que nós agora temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos agora uma proposta e um convite para uma nova forma de pensar. Então agora nós nos conectamos com essa nova mentalidade, o apóstolo Paulo também fala disso, dessa renovação da mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da tua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável. Então a proposta de Jesus Cristo não só que houvesse uma transformação espiritual, mas também uma transformação na forma desse ser humano, ao se encontrar com ele, de ter uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, de ver as pessoas. Por isso que em Cristo é que nós conseguimos perdoar, em Cristo é que nós conseguimos fazer uma nova leitura do mundo. Que é o segundo Adão, é considerado o segundo Adão, né? Então nós conseguimos sim, em Jesus Cristo, termos uma nova perspectiva até nas relações humanas. Quando você olha para o seu passado, vê às vezes uma vida de uma família difícil, de pais difíceis, uma série de situações de abandono, quem sabe de traumas, e você está em Cristo, você consegue fazer uma visita no seu passado e trazer uma cura, ou mesmo o que nós chamamos de um processo de libertação. Ok? A conta do Instagram, Jeff, é Carla Campos _PC, tá? PC. Inclusive, por favor, gente, todos me sigam lá, viu? Carla Campos, aqui lá eu dou dicas diárias, inclusive, no Insta, e que nós estamos falando os dois aqui, no Facebook e no Insta, nós estamos gravando os dois, porque para ficar gravado, inclusive, por mais tempo, né, o vídeo. Mas, Rafael está dizendo, ok, foi muito boa a motivação, a explicação, ok. Eu quero, nós estamos chegando ao final. Estamos chegando já, né, gente? Agradecendo a vocês. Todo o tema, dia, né? O tema autossabotagem é um tema rico e qual que é a nossa proposta? É fazer você pensar sobre. A nossa proposta é fazer com que você reflita um pouco, faça uma autoconsciência, uma autorreflexão. E diga assim, será que eu estou tendo comportamentos autossabotadores na minha história, na minha vida? Será que muitas vezes eu desperdicei algumas oportunidades, quem sabe de me unir a alguém, quem sabe de ser feliz por uma expectativa irreal, fantasiosa? Será que muitas vezes eu pude jogar fora grandes oportunidades profissionais, oportunidades de crescimento, que estavam sendo dadas por conta de um pensamento sabotador, de um comportamento sabotador? Ou seja, é momento de você refletir. Então, se tem algo que nós queremos fazer essa noite, é levar você a uma reflexão. Será que dentro de mim a felicidade, ou mesmo o progresso, o desenvolvimento financeiro, enfim, não está sendo impedido por conta de um pensamento, de um comportamento sabotador? Essa é a nossa proposta. Claro que é assuntos que a gente pode voltar mas em outras oportunidades, mas te deixar esse desejo aí de você refletir sobre sua própria história. Né? Pois é. Então, nós estamos aqui todos os dias, às 21 horas, de segunda a sexta, né, amor? Segunda a sexta, sábado. Sábado e domingo, nós vamos reproduzir o que nós fizemos durante a semana para você realmente tornar a ver aí. Mas nós estamos deixando, né, os vídeos fixados lá vou colocar no YouTube também, no YouTube, da Linha do Tempo, em vários lugares. Fica com a gente que você vai ter umas dicas aí. A gente vai estar sempre postando tudo. Cada dia a gente vai fazer um tema. Se vocês quiserem sugerir, inclusive, temas também, esteja à disposição, estamos à disposição de vocês, né? Eu como psicólogo, José como terapeuta de casais e coaching, pastor, né? E nós dois pastores. E nós vamos estar ajudando aí os casais para que esse tempo agora seja um tempo de transformação, de mudança, de crescimento individual. Vamos aproveitar para nós sermos e fazermos da nossa história ser uma história cada dia melhor, né?
Então, assim, além disso, a gente está trabalhando muito com o método imagem agora também. Temos análise de perfil comportamental de casal. Tem muita coisa boa para a gente ensinar para vocês. Hoje nós queremos que a técnica de meditação cristã é algo que nós podemos absorver para trazer equilíbrio para esse cérebro, para a gente encontrar, inclusive, equilíbrio em corpo, alma e espírito. Tem muita coisa boa que a gente quer passar. Porque eu, por exemplo, com mais de 30 anos de estudo da mente humana, José, mais de 20 anos aí de trabalho, de interação com pessoas, nós com 15 anos de casado, com 2 filhas, então nós temos um pouquinho de coisa para ensinar para vocês e queremos passar essas dicas e que vocês possam divulgar no máximo que vocês puderem nas suas redes sociais e com as pessoas, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, ok? E amanhã temos um tema muito quente para falar sobre para vocês. Tcharam, Podemos falar? Vamos lá. Mas amanhã é sábado, você vai começar não, a falar uma segunda-feira. coisa? Segunda-feira, amanhã é sábado. Amanhã descansa. Ele já tá querendo, ó. Você vai falar já de segunda para o pessoal divulgar? Já para eles divulgar. Nós vamos falar sobre perdão. Tema quente, muito gostoso de falar. Aqui, deixa eu dizer um negócio. Quando eu fiz pós-graduação na Faculdade de Medicina da UFMG, que era a parte de corpo, com mente, sabe o que o professor de lá falou? Que é uma das maiores causas de muitas dores, até mesmo problemas cardíacos, é falta de perdão. Ai, como assim? Nós vamos tratar disso numa ótica espiritual, também numa ótica científica, sob um ponto de vista muito do cotidiano. Do dia, não vamos criar assim, nenhuma tese de mestrado sobre isso, não. Vamos falar do dia a dia que você pode fazer, está ao seu alcance fazer, para ter uma vida mais leve, mais solta, e convivendo com pessoas muitas vezes diferentes de você, que não te compreendem ainda, mas que podem passar a te compreender e te amar a partir do momento do perdão, tá bom? Obrigada, agradeço aqui. Fernanda, que coisa boa saber que você está dizendo aí que nós somos respostas de oração para você. Isso é muito bom, porque aí nós sabemos que realmente nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, porque se nós estamos aqui é para cumprir a vontade dele. E se isso, inclusive, você está trazendo, é só para confirmar no nosso coração que realmente estamos fazendo a vontade do Senhor, para que a gente possa ser respostas de Deus para essa geração. Por isso nós vamos encerrar com uma oração agora, né? Senhor Deus, eu quero colocar cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias em teu altar, sob o teu olhar, sob o teu amor, sob a tua misericórdia. Deus, visita cada lar, visita cada pessoa, cada coração, cada casamento, cada família nesta noite. Te pedimos, Deus, que todos aqueles comportamentos, pensamentos autossabotadores que tu possas revelar de uma forma tão amorosa, de uma forma tão cuidadosa com cada um. E também mostre a estratégia que cada um precisa, Senhor, lançar mão, para que eles possam ser verdadeiramente livres, do ponto de vista do seu corpo, do ponto de vista da sua alma, das suas emoções e do ponto de vista do seu espírito também. Deus, essa noite nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja visitando cada um, trazendo uma paz que o mundo não pode dar, trazendo uma alegria que o mundo não pode dar. Deus, que eles possam ter uma mudança na mentalidade. Quando eles olharem a crise, olharem o problema, que eles possam também enxergar o teu tamanho, enxergar a dimensão correta do teu amor, a dimensão correta da tua proteção. Senhor, que eles possam a cada dia render-te graças, fazer do comportamento deles um motivo, Senhor, de gratidão a Ti, um momento de levar luz e sal, levar direção, levar conforto a tantos que precisam. Que cada um aqui possa fazer da sua existência um instrumento na mão de Deus, para levar a cada dia para esta terra uma forma de manifestação daquilo que é no céu. Nós te agradecemos, eu e Carla, pela oportunidade que temos de ministrar sobre essas pessoas. Sim. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Muito bom estar com vocês, ó. Coraçãozinho para todos. Vem aqui, amor, coraçãozinho. Aê! 2 corações. E um coraçãozinho azulzinho do meu brinco aqui também. Amando vocês, obrigado pela presença de vocês aí. Nos ajude na divulgação, tá bom? Tchau. Até a segunda. Beijo, beijo, beijo. Eu vou postar isso aí para vocês divulgarem para as pessoas, tá bom? Tchau, fique com Deus. Agora eu nem sei como é que desliga esse negócio.